Olá, eu sou o Macorati e nesta semana eu vou mostrar como criar aplicações Blazor em containers Docker. Eu vou iniciar apresentando de forma bem resumida os principais conceitos envolvidos na criação de containers no Docker. Então, para quem não conhece ou não está familiarizado com os conceitos do Docker, eu tenho um mini curso de Docker no canal e também eu tenho um curso mais completo na Udemy. Então eu vou iniciar com o conceito de container. O que é um container? Nós podemos dizer que um container é uma unidade padrão de software que empacota o código e todas as suas dependências para que o aplicativo seja executado de maneira rápida e confiável de um ambiente de computação para outro. Assim, um container ele é um recipiente lógico onde nós empacotamos as nossas aplicações. Suponha que nós temos em nosso ambiente uma aplicação Blazor em um banco de dados SQL Server instalados localmente. Então, neste cenário tradicional, eu tenho aqui o sistema operacional, a infraestrutura, eu tenho que ter aqui os recursos para mim criar e executar a minha aplicação Blazor, eu tenho que instalar o SQL Server local e assim a minha aplicação vai funcionar dependendo de todos esses recursos. Eu posso então instalar o Docker nesse ambiente e usando os recursos do Docker, eu posso criar um container para a aplicação Blazor e outro container para o banco de dados SQL Server. Então, com isso, eu não fico dependendo dos recursos locais. Eu não preciso instalar um SQL Server no ambiente para mim usá-lo com a minha aplicação Blazor. Basta eu criar um container. E já adiantando, todo container ele é iniciado a partir de uma imagem. E assim, eu tenho que ter imagens para criar containers. E a vantagem em criar os containers é que eu não vou precisar instalar o SQL Server nem possuir os recursos do .NET SDK instalado para executar a aplicação Blazor e acessar o SQL Server, desde que eu tenha as imagens para criar o container. Então, o próximo conceito é o conceito de imagens. Então, o que é uma imagem no Docker? Uma imagem, Docker, ele é um pacote somente leitura com tudo o que é necessário para executar um container. É um modelo de base para criar containers. Então, as imagens elas são usadas para implantar e executar aplicativos em containers Docker. Assim, para criar o container do banco de dados do SQL Server a partir de uma imagem, nós geralmente vamos usar imagens prontas que estão disponibilizadas num repositório. Então eu vou nesse repositório, obtenho uma imagem e crio o container. Existe um repositório central de imagens onde todas as grandes corporações disponibilizam as imagens das suas aplicações. Então nesse repositório eu vou ter imagem do SQL Server, eu vou ter imagem do .NET SDK, imagem de diversas aplicações. No caso da aplicação Blazor, como ela exige uma imagem mais customizada, nós podemos criar a imagem a partir da nossa aplicação e disponibilizar a imagem para criar um container. Então, para mim criar uma imagem, eu vou definir um arquivo com instruções e esse arquivo vai ser um arquivo especial que vai me gerar essa imagem para mim poder criar o container. E esse arquivo especial é o próximo conceito que nós vamos abordar, que é o Dockerfile, que é um arquivo especial usado para criar imagens, onde nós definimos nesse arquivo instruções que vão ser executadas e a imagem vai ser criada. Então, o Dockerfile ele é um arquivo texto que vai conter uma lista de instruções que o Docker vai usar para criar uma imagem Docker. Ele então vai descrever os passos necessários para montar uma imagem e como executar um container a partir dessa imagem. Assim, o fluxo para criar um container para uma aplicação é criar o arquivo Dockerfile, executar esse arquivo no Docker e criar uma imagem Docker e executar essa imagem no Docker e criar um container Docker. Então, quando eu vou criar esse arquivo, eu vou definir instruções. Existem diversas instruções que são usadas para criar esse arquivo. Os comandos mais usados, as instruções mais usadas, eu estou resumindo aqui. Eu tenho a instrução from, que vai informar qual a imagem que vai ser usada como ponto de partida. O comando run, que vai executar comandos durante a construção e montagem da imagem. O comando expose, que vai informar quais são as portas liberadas para criar o container. O comando copy, que vai copiar os arquivos e pastas locais. O comando workdir, que define uma pasta
pasta, num container onde serão executados os comandos, o comando user que define o usuário para a execução dos comandos, o comando entry point que vai especificar um comando que vai ser executado quando o container for iniciado. Então esses são alguns dos comandos que nós usamos como instruções aqui nesse arquivo Dockerfile. Então, quando eu for criar um container, por exemplo, SQL Server, eu posso usar uma imagem pronta, obtida aqui do repositório de imagens conhecido como Docker Hub. Eu baixo essa imagem e crio um container a partir dela. E para criar a imagem da minha aplicação Blazor, aí eu vou ter que criar o Dockerfile, gerar a imagem e usar essa imagem para criar o container. Assim, esse seria o fluxo básico para a criação de um container usando o Docker. Então, agora, para pôr em prática esses conceitos que foram apresentados de forma muito resumida, nós vamos criar uma aplicação Blazor. A seguir, nós vamos criar um Dockerfile. E a partir desse Dockerfile, usando esse comando docker build-t e dando o nome da imagem, nós vamos gerar uma imagem. E após criar essa imagem da nossa aplicação, nós vamos usar o comando do Docker para criar um container, onde nós vamos containerizar a nossa aplicação Blazor. A aplicação Blazor aqui criada, ela pode ser uma aplicação Blazor WebAssembly, Blazor Server, não importa. O importante é que nós vamos seguir aqui o roteiro e aplicar os conceitos que nós mostramos, criando o Dockerfile, criando uma imagem, criando um container. Para poder fazer isso, você vai ter que instalar o Docker no seu ambiente. É ele que vai fornecer todos os recursos que nós apresentamos, que você vai poder usar para criar imagens em container. Para fazer isso, basta você googar aí no seu navegador, eu estou abrindo o navegador, ó, Docker Download. O primeiro link vai aparecer Docker Desktop. Neste link você vai acessar, olha, a página oficial do Docker e aqui você tem as opções de download, olha, para Windows, para Mac e para Linux. E aqui você pode criar uma conta no Docker Hub, ó, onde você vai poder enviar as imagens que você criar. Conforme você for criando imagens das suas aplicações, você pode disponibilizar aqui nesse repositório. Basta criar uma conta, como eu tenho aqui uma conta criada, ele já abriu a minha conta, uma Corate, e eu tenho aqui algumas imagens que eu criei e enviei. Então esse seria o primeiro passo, você instalar o Docker Desktop. Se o seu ambiente for Windows, como é meu caso, pode ser a primeira opção, caso contrário, você tem as opções para Mac ou para Linux. Então eu estou usando aqui neste ambiente o Docker Desktop for Windows. Então aqui no meu ambiente, olha, eu estou abrindo aqui o dashboard do Docker Desktop. Então olha, eu aqui no meu lado esquerdo eu posso visualizar os containers. Olha, não tenho nenhum container em execução. Eu tenho já algumas imagens baixadas, tá vendo? Eu tenho alguns volumes criados. E focando apenas em containers e imagens, eu vou criar um container da nossa aplicação que vai estar em execução e ele vai aparecer aqui. Então eu posso fazer todo o gerenciamento de containers e imagens aqui no dashboard, mas inicialmente eu vou criar a imagem e vou usar o ambiente da linha de comando. Então eu vou abrir aqui um terminal, olha, para criar as imagens e o container. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou iniciar abrindo aqui o Visual Studio 2022 e vou criar a minha aplicação Blazor. Vou selecionar aqui, ó, Create New Project, selecionar Blazor Web App, clicar em Next. Aqui eu vou chamar de Blazor App1. E vou definir uma pasta aqui, ó, onde eu vou criar essas aplicações nesse caminho aqui. E o nome da solução vai ser o mesmo do projeto. Vou clicar em Next. Então eu vou usar o NET8, não vou usar autenticação, vou configurar para HTTPS. E aqui, ó, eu posso selecionar um modo de renderização. Eu vou usar Server, poderia usar qualquer outro. E a interatividade eu vou usar Global. Vou deixar marcado aqui em Include Sample Pages e vou clicar aqui em Create. Com isso eu vou ter a minha aplicação criada aqui, olha. Aqui eu vou fazer uma alteração. Aqui, ó, dentro da pasta Component, dentro da pasta Pages, eu vou aqui abrir o componente home.razor e eu vou colocar um texto aqui, ó, Blazor no Docker. Vou incluir aqui na pasta www.root, selecionando Add Existing Item, uma imagem aqui, ó, do Blazor. Tá aqui a imagem que eu vou usar, ó. E eu vou fazer o seguinte, só vou exibir essa imagem aqui, ó. Vou definir aqui uma largura
e uma altura para essa imagem. Pronto, então se eu executar agora a minha aplicação, ó, eu estou executando localmente, tá vendo? No Visual Studio. Eu vou ter esse resultado, olha aqui, ó. Blazor no Docker, o contador, tá tudo funcionando. Essa é a minha aplicação local, muito bem. Então agora eu preciso criar uma imagem dessa minha aplicação para mim poder criar o container. E para mim criar uma imagem, eu tenho que criar um arquivo Dockerfile. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar o Dockerfile aqui nesse projeto. Eu poderia fazer isso selecionando aqui o meu projeto, vindo aqui em Project, Add New Item, selecionando aqui ó, a opção Text aqui, marcando aqui Text File e criando um arquivo com o nome, ó, Dockerfile. Esse arquivo, ele tem esse nome, ele não tem extensão, geralmente ele não tem extensão. Aí eu iria criar esse arquivo, remover a extensão e poderia definir as instruções nesse arquivo, que é o meu arquivo Dockerfile, que seria criado aqui ó, na raiz do projeto. No Visual Studio existe uma maneira muito simples de fazer isso, clicando com o botão direito, selecionando a opção Add Docker Support. Ele vai abrir uma janela onde ele vai exibir as opções Target OS, Linux ou Windows. Eu vou deixar marcado Linux. E Container Build Type, Dockerfile, tá vendo? Eu vou criar um Dockerfile Linux. Vou clicar em OK. Observe que ele cria o arquivo Dockerfile aqui no meu ambiente e já, olha, ele está executando aqui as instruções. Ele já gera com as instruções, que eu vou explicar o que ele está fazendo aqui, ó. E ele já está executando aqui, tá vendo? Ó, ele já executou, porque eu tenho o Docker instalado no meu ambiente. Ele está em execução, né? Tá vendo? Ó? Então, olha aqui, ó, ele já criou um container, olha, Blazor App 1. Já executou e rodou. Então, eu vou apagar isso aqui que eu não quero usar nem esse container nem essa imagem. Ele criou uma imagem para mim, tá vendo? Ó, Blazor App 1. Eu vou deletar também, eu quero criar isso manualmente. Como que ele criou isso? Ó? Executando esses comandos aqui, ó. From, use, workdies, expose, tá vendo? Então, olha, a imagem que ele está usando é essa imagem aqui, ó. Microsoft.NET ASP.NET 8, que é a imagem base. Então, from é a indicação de qual imagem base que ele está usando para criar o container. Então, este Dockerfile, ele está usando uma estratégia que é chamada de multistage, para criar uma imagem final. Ó. Então, aqui eu tenho 4 etapas. Temos a etapa base, que define a imagem base ó, da ASP.NET Core 8, configura o usuário e o diretório de trabalho como /app e expõe as portas 8080 e 8081. Esses comandos aqui informam ao Docker que o container está escutando nessas duas portas. Então aqui ó, seria a primeira etapa, onde ele vai baixar a imagem da ASP.NET 8.0 a partir do repositório. Se ela existir localmente, ele já vai usar a imagem local, senão ele vai baixar. A seguir eu tenho a etapa de construção, que é toda essa etapa aqui, ó, onde ele constrói o projeto Blazor App 1 usando a imagem do SDK. Ó. Aqui ele usa a imagem da ASP.NET, aqui ele usa a imagem do SDK. Aí ele executa o comando .NET Restore para restaurar as dependências do projeto Blazor App 1 dentro do container. Copia todos os arquivos e diretórios do contexto de construção para o diretório de trabalho, que foi definido aqui, ó, src, ou de source, dentro do container. E executa o comando .NET Build, que vai compilar o projeto usando a configuração que foi especificada aqui, ó, no argumento, ó, Build Configuration, que é no modo Release. Vai fazer isso na pasta app build, dentro do container. Essa etapa aqui, ela vai ser descartada na imagem final. A terceira etapa é a etapa de publicação, onde ele usa a imagem do build, ele usa a imagem que ele criou aqui nessa etapa para realizar a publicação. Ele define aqui um outro argumento de configuração e dá o comando .NET Publish. Executa esse comando usando o run. Run vai executar o comando. Aí ele vai publicar a aplicação, ó, Blazor App 1, usando a configuração especificada e vai colocar os arquivos dentro de app publish. Então essa etapa aqui também vai ser descartada na imagem final. Essas duas etapas aqui, ó, ele descarta. São etapas intermediárias. E na etapa final, ele vai copiar os arquivos que foram publicados na etapa de publicação, tá vendo? Ó, publish. Ele pega os arquivos daqui e copia para a imagem final, que contém
contém apenas os arquivos necessários para executar a nossa aplicação Blazor app1. Esse comando entry point, ele faz exatamente isso, ó, define o comando .NET e a nossa aplicação vai ser executada. Então foi isso que ele fez exatamente aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele veio aqui, verificou se o Docker estaria instalado, ó, e ele deu o comando docker pull e o nome da imagem, tá vendo? Então, de onde ele pegou essas imagens? Ele pegou essas imagens do Docker Hub. Então, eu vou abrir um navegador aqui, ó, Docker Hub Container Imagine Library, tá vendo? Eu tenho aqui diversas imagens, olha. Por exemplo, se você quiser obter imagens da Microsoft, basta você digitar assim, ó, Microsoft Docker Images. Imagens oficiais, ó, Microsoft.NET Oficial Image, olha. Então aqui, olha, eu tenho aqui diversas orientações, né? Por exemplo, se eu quiser a imagem do .NET SDK, olha, as imagens estão todas aqui, ó. Para mim obter a imagem, eu dou esse comando, ó. O SDK 8.0, SDK 7.0, o SDK 6.0. Então esses comandos docker pull, ele vai buscar as imagens no repositório de imagens. Então aqui eu não vou usar então a imagem que foi criada automaticamente. Eu vou executar aqui o comando e eu tenho que estar na pasta do projeto, né? Para mim executar o comando. Então olha, eu vou clicar com o botão direito, vou mandar selecionar Open Folder in Explorer, vou pegar a pasta, vou vir aqui, ó, na janela, vou dar um CD e a pasta, tá vendo, ó? Estou na pasta do projeto, ó, Blazor app1, e eu tenho que estar na pasta do Dockerfile. Então, o comando para mim criar uma imagem na linha de comando é o seguinte, do docker build -t e o nome que eu quero dar para a imagem, por exemplo, Blazor app. E aqui eu vou colocar um ponto. Então, ó, o docker build, ele é o comando. O -t é o parâmetro usado para adicionar uma tag à imagem. A tag é um nome, que é esse aqui, ó, Blazor app. E esse ponto aqui, ele representa o contexto de construção, que no caso aqui ele vai representar a pasta atual, aonde eu estou, aonde está o Dockerfile. Então, quando eu der esse comando, ele vai procurar o arquivo Dockerfile e vai executar as instruções do arquivo. Ele vai abrir esse arquivo aqui e vai executar. Eu poderia executar esse arquivo, essas instruções, usando a opção aqui na janela Solution Explorer no Visual Studio. Para isso, olha, basta eu vir aqui, ó, clicar com o botão direito em cima do arquivo Dockerfile, eu tenho a opção Build Docker Image. Ele iria executar as instruções, mas eu vou mostrar a seguir a execução usando a linha de comando e o comando do Docker. Então aqui, executando aqui do jeito que eu estou fazendo aqui, eu vou ter problemas aqui com esse Dockerfile. Por quê? Ó? Porque ele foi criado aqui automaticamente, considerando que eu estou um nível acima da pasta da minha aplicação, ó, tá vendo? Ó? Então eu vou remover esse Blazor app aqui, ó, porque eu estou executando ele direto na pasta, não preciso fazer isso aqui, né? Então aqui, ó, também não vou precisar disso aqui, ó. Então, eu removo aqui, ó, copy, ele não tem essa pasta. Vou colocar um ponto aqui. Então, com isso, eu posso retornar a linha de comando e esse comando agora vai funcionar. Porque eu estou executando esse comando, ó, dentro de Blazor app1. E do jeito que esse Dockerfile estava definido, ele estava considerando que eu estaria executando esse comando a partir daqui, ó. Então, eu vou dar um Enter. Então, executando, ele vai, olha, executar as instruções do arquivo Dockerfile, ó, e aqui, ó, ele criou a imagem Blazor app, tá vendo? Ó? Observe que ele baixou, né, as imagens oficiais, percorreu o Dockerfile e criou a minha imagem. Aqui, se eu quiser ver no ambiente do Docker, eu digito Docker Images, Blazor asterisco. Olha aqui a imagem que ele criou, ó, Blazor app. Se eu abrir o dashboard do Docker no meu ambiente, ó, Blazor app, tá vendo? Ó? Eu não tenho nenhum container, mas ele criou a imagem. Então, a partir dessa imagem, eu vou criar o container. Então, para fazer isso, agora eu vou dar o comando para criar o container Docker. E o comando vai ser esse aqui, ó, Docker run -d-p 800 2.8080 name Blazor app cont Blazor app. Vou explicar esse comando aqui, ó. Então, ó, docker run é o comando do Docker que vai executar. -d significa que ele vai executar o container em segundo plano. Então, a minha janela do terminal vai ser liberada. -p 8100 2.8080, ele está mapeando a porta 8100 do host
para a porta 8080 do container. Então a 8080 é a porta padrão a partir da versão do NET 8. Você não pode mais mapear para a porta 80 aqui. --name é o nome do container que vai ser criado. Blazor App Cont. E Blazor App é a imagem que foi criada que eu vou usar para criar o container. Então esse container, olha, para mim acessá-lo no meu ambiente, eu vou ter que acessar a porta 8100, que é a porta do host. Porque 8080 é a porta dentro do container, né? Então eu vou dar um Enter. Ó, ele já criou o container. Se eu quiser ver o container aqui, o Docker PS, ó. Olha aqui, ó, Blazor App Content. No dashboard, olha, eu vou em container, olha aqui, ó, o container Blazor App Content. E olha aqui a porta. Então, se eu clicar aqui, ó, olha aqui a minha aplicação rodando no container, tá vendo? Ó? Observe, ó, que eu não executei a minha aplicação no Visual Studio, tá vendo? Ó? Mas executei ela no container. Ela tá aqui em execução, tá vendo? Ó? Dentro do container. Preso no Docker, tá vendo? Ó? Tá funcionando na porta 8100 do host que tá mapeando para a porta 8080 do container. Então, se eu quiser, eu posso enviar essa imagem que eu criei, Blazor App, para um repositório e disponibilizar para quem quiser usar essa imagem e executar a minha aplicação num container. Basta ter o Docker, baixar a minha imagem e vai executar em qualquer lugar. Não precisa ter o .NET instalado, não precisa ter nada instalado. Vai rodar no Linux, vai rodar no Windows, vai rodar no macOS. Basta ter o Docker na máquina. A partir da imagem ele vai executar como nós fizemos aqui, ó. E o Docker me mostra isso, ó. Tá vendo a imagem que ele está usando, o container. Aqui, inclusive, eu posso obter informações aqui, ó, do container. Vendo? Ele me dá os logs. Eu posso inspecionar aqui, ó, informações. Eu posso executar comandos aqui, ó, ls-l, ó, tá me listando aqui, ó, os arquivos de dentro do container, tá vendo? A minha aplicação aqui, ó, Blazor app1 DLL. Os arquivos usados, né? Aqui eu tenho a imagem. Aqui eu tenho o status, ele está em execução, quanto ele está usando de CPU. Então, com isso, nesse primeiro contato aqui de criação de aplicações Blazor no container, essa seria a abordagem mais simples que você poderia fazer, criar, containerizar uma aplicação no Docker. Então na semana que vem eu vou mostrar como criar uma aplicação Blazor acessando um banco de dados SQL Server, tudo em containers. Então até a próxima semana, se Deus quiser.